Com óculos, sem óculos. Paz. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos nessa noite. Aleluia. Que o Senhor Jesus abençoe você, sua família, nesse sábado, nesse dia 11. Estamos aí no mês de julho já. E quase no meio do mês, como nós podemos dizer que tem passado rápido, né? O tempo, e já estamos no meio do ano, né? Já passando, já entrando, daqui a 3 semanas nós estamos já no mês 8. Vai passar muito rápido esse ano, mas é até bom, né? Que essa pandemia também, eu espero que passe rápido, em nome de Jesus. Assim como o tempo está passando, possa passar rápido e possamos sair dessa com saúde, bem, com a família protegida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tudo bem, irmã Clenilda? Como é que tá? Firme e forte? Deus te abençoe. Amém. Eu gostaria de orar nessa noite com os irmãos, começando essa live, pedindo as bênçãos de Deus sobre a nossa família, a nossa vida, pedindo que as bênçãos dos céus caiam sobre nós. Precisamos muito, nesses últimos dias, das bênçãos do Senhor. Então eu convido a todos para que possamos orar. Oremos, em nome de Jesus. Senhor Jesus, te damos graças, te louvamos nessa noite pela bondade, a misericórdia do Senhor. Podemos dizer, como de outras vezes, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos protegido, tem estendido as suas mãos sobre a nossa vida, nossa família, nossa casa, trabalho. E nessa noite nós nos reunimos aqui, tiramos esse tempinho para podermos louvar o Senhor. Mesmo em casa, nós estamos com os corações voltados ao Senhor, à sua palavra. Venha nos abençoar, venha nos encher com o teu poder, com o teu Espírito Santo, nessa noite maravilhosa. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de convidá-los a ler comigo nessa noite a palavra de Deus em Judas, antes de Apocalipse. É um capítulo só. É muito pequeno, são 25 versículos. Judas, antes de Apocalipse, leia comigo nessa noite os versículos 22 e 23. Judas, os versículos 22 e 23. Diz assim, olha, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. E apiedai-vos de alguns, tende compaixão de alguns, tende dó de alguns, tende misericórdia de alguns, que estão em dúvidas, estão duvidosos. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende misericórdia com temor. Amém. Eu gostaria de meditar com os irmãos nessa noite sobre esses 2 versículos. Judas, os versículos 22 e 23.
eu gostaria que vocês, juntamente comigo, pudéssemos estar ligados, sintonizados aí, bem juntinhos, com a mesma mente, o mesmo coração, voltados para a palavra de Deus nessa noite. Tem me chamado a atenção essas questões espirituais, e a palavra de Deus ela é toda espiritual. A cada palavra, a cada versículo que nós lemos, a cada ensinamento de Jesus, tinha uma verdade espiritual que ele estava querendo revelar às multidões. E nesses versículos que nós lemos, Judas ele escreve a sua carta e pede para que nós possamos ter compaixão, a piedade de alguns que estão duvidosos. Irmãos, a pior coisa é a dúvida. Coisa terrível é quando nós temos dúvida sobre qualquer coisa. Quando nós não sabemos o que fazer, temos que tomar uma decisão e não sabemos qual. Temos que tomar uma direção e não sabemos se vamos para a esquerda, se vamos para a direita. Não sabemos se avançamos, se ficamos parados. A dúvida é terrível. E aqui ele pede que nós possamos ajudar, termos piedade de algumas pessoas que estão duvidosos. Como eu disse para os irmãos, a dúvida é terrível, principalmente quando falamos de fé. Falamos de pessoas que têm que tomar decisões. É aquela pessoa que não sabe se aceita Jesus hoje, amanhã, depois, se resolve os seus problemas. Eu não sei o que fazer. O que eles vão dizer, o que vão pensar, minha família, meus amigos. Então a dúvida é terrível. E o profeta Elias, ele enfrentou isso. Ele viu que Israel estava duvidoso. E na dúvida as pessoas se dividem. E ele então chama a atenção, no capítulo 18, 1 Reis, ele manda que Acabe reúna os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, e ele sobe e fala com o povo de Israel: até quando vocês vão ter dúvidas? Até quando vocês vão duvidar entre dois pensamentos? Lá ele usa a palavra cochear, é duvidar. Se Baal é Deus, se Jeová é Deus, nós temos que decidir hoje. Temos que tomar uma decisão hoje. Nós não podemos ficar entre os dois, crendo em um e no outro, fazendo prece para um e fazendo para outro. Nós temos que decidir hoje a quem nós vamos servir, se Baal ou Jeová. Então nós vamos oferecer o sacrifício, ninguém vai pôr fogo. O Deus que for verdadeiro, for único, então vai colocar fogo. Se Baal é Deus, ele vai pôr fogo, faz o sacrifício. Então eu também vou fazer o sacrifício. Se Jeová é Deus, então ele vai derramar fogo dos céus. Então chega uma hora na vida que nós temos que decidir, temos que definir. E tem pessoas que precisam de ajuda até para tomar uma decisão, até para aceitar Jesus. Tem pessoas que precisam de ajuda. E aqui Judas falou assim: apiedai-vos de algum. Tende piedade de alguns. E olha, ajuda-os a se decidirem, a se definirem. E aí ele fala no versículo 23, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Irmãos, nós precisamos, às vezes, tirar pessoas do fogo. Tirado do fogo, arrebatado do fogo. Se eu pudesse falar nessa noite, dar um título, entre tirando do fogo, arrebatando do fogo. Então, pense nisso comigo. Muitas pessoas já estão na beirada do fogo. Já estão prestes a cair no fogo. Se vocês lerem, vocês podem ler depois, 17 de Mateus, Jesus transfigura no monte da transfiguração, mas quando ele desce,
ele encontra os discípulos fariseus e um homem com a criança. E aquele homem falou assim: mestre, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos expulsarem o espírito mal dele, e os seus discípulos não puderam. Se o Senhor puder fazer alguma coisa, tem compaixão de mim. Olha, apiedai-vos de mim, tem compaixão de mim, tem dó de mim, me ajuda. E Jesus pergunta para aquele homem: há quanto tempo sucede isso com o menino? E o homem falou: desde a sua infância. Esse espírito o joga no fogo e na água para o destruir. O fogo lá era para destruir. Então o espírito maligno jogava ele no fogo para matar ele queimado. Agora Judas fala assim: arrebatai, tirai alguns do fogo. Ora, aquele fogo não ia fazer bem, aquele fogo ia destruir, ia acabar com a vida da pessoa. Então ele falou assim: tende piedade, misericórdia de alguns e arrebata, tira com força algumas pessoas do fogo. Irmãos, já tem algumas pessoas que, sabe, estão prestes a cair no fogo. E o fogo, nesse caso aqui, é aquele fogo que ninguém quer. O fogo do inferno, o lago de fogo, que a Bíblia fala que é a segunda morte. Então Judas falou assim: arrebata, pegue alguém lá e puxa ele, arrebata ele, tira ele do fogo. Então nessa noite, eu estou aqui com os irmãos nessa noite. Certamente você conhece alguém que precisa ser puxado do fogo, através da oração, ou até da evangelização, através da pregação do evangelho, ou até mesmo até a pessoa chegar lá e segurar ele pela fé no nome de Jesus, expulsar aqueles demônios que estão puxando, levando aquela pessoa para o fogo, para a destruição. E é isso que Judas fala aqui: tende misericórdia, tende piedade de alguns, e olha, vai lá e puxa ele, arrebata ele do fogo. Todos nós gostaríamos de ser como Pedro, não é verdade? O apóstolo Pedro. A Bíblia diz que Pedro, ele foi chamado por Jesus igual eu, igual você. Nós fomos também chamados por Jesus. No dia de Pentecostes, Pedro foi cheio do Espírito Santo, nós também cheios do Espírito Santo, e Pedro começou a pregar e muitas pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Todos nós queremos ter um ministério frutífero assim, um ministério que, sabe, com abundância, muitas pessoas chegando através da mensagem, da unção do Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro e João foram ao templo, lá tinha um coxo. Ele falou assim: olha, em nome de Jesus, Cristo Nazareno, levanta e anda. Aquele homem levantou e começou a andar e a pular. Todos nós queremos ter um ministério assim. O apóstolo Pedro, a Bíblia diz que no capítulo 5 de Atos, as pessoas olhavam o sol e quando Pedro via, se colocava as camas para que pelo menos a sombra de Pedro passasse sobre alguma daquelas pessoas, para que eles fossem curadas e abençoadas. Quem não gostaria de ter um ministério assim? Eu gostaria muito, eu acredito que você também, pregador, se estiver me ouvindo agora, não é isso? Me assistindo agora, eu acredito que você também queria ter um ministério como o de Pedro. A irmã que está me ouvindo agora, o irmão que está me ouvindo agora, mesmo se não estiver no ministério, gostaria de orar pelas pessoas, porque nós, não é só o pastor que deve orar e expulsar demônios, mas todos nós, todo o corpo de Cristo. Jesus falou assim: quem crê em meu nome, expulsará os demônios. Qualquer pessoa, qualquer servo do Senhor, crê no Senhor, é cheio do poder de Deus, então ele deveria expulsar demônios no nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, então, ele deu poder a Pedro. E Pedro orou por algumas pessoas que haviam morrido, e aquelas pessoas ressuscitaram. Quem não gostaria de ter um ministério abençoado, cheio de frutos dessa natureza? Eu, sim, você também. Mas, irmãos, nós não podemos esquecer, temos que levar em conta
de onde viemos. De onde viemos, onde Deus nos encontrou, de onde Deus nos chamou. Não esqueça isso. Eu não posso esquecer. E você também não pode esquecer de onde Deus te chamou. Olha bem, Judas fala assim, tenha compaixão de algumas pessoas, vai lá e arrebata. Arrebatar é puxar com força, quer dizer, a pessoa já está caindo, tem que puxar. Então vai lá e tem de misericórdia e puxa algumas pessoas. E eu falei aqui de Pedro, que todos nós gostaríamos de ter um ministério como o de Pedro. Sabe onde Pedro foi encontrado? Sabe de onde Pedro foi tirado? Sabe onde Jesus encontrou Pedro? Eu gostaria que você pensasse nessa noite. Se você não sabe, eu vou te falar onde Jesus encontrou Pedro. Onde Jesus encontrou João. Onde Jesus encontrou Tiago. Os primeiros discípulos, onde ele foi buscá-los. De onde eles foram trazidos, tirados. Eu gostaria que você lesse Mateus capítulo 4. Olha de onde Pedro veio, esse homem cheio do poder, esse homem que orava, o paralítico andava, a sombra dele curava, as pessoas tinham fé em Jesus, sabiam que ele era um homem de Deus, colocavam as macas, as camas e as pessoas saíam livres, libertas. Este homem, Pedro, que orou, e Enéas ressuscitou Tabita. Lembra daquelas pessoas que foram abençoadas? Foi curado Enéas. Tabita, ela levantou a Dorcas. Então, este homem, um ministério maravilhoso, abençoado. Jesus encontrou Pedro, sabe onde? Olha aí, vamos ler lá, Mateus capítulo 4. Onde ele foi achado? Onde? Presta atenção. Para os irmãos verem, não foi diferente de mim, de você não. Tá aí, olha, Mateus capítulo 4, vou ler com você, versículo 12, Mateus 4, 12, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que estava assentado em trevas, olha bem, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Olha, um povo que estava na região das trevas, um povo que estava assentado na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, aleluia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes no mar porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram logo as redes e seguiram. Pedro, olha bem, Pedro e André estavam onde? Nas trevas, na região das trevas, assentado nas regiões da sombra da morte, mas a luz raiou ali. Qual era a luz? Jesus Cristo. Ele chegou trazendo luz e Pedro estava nas trevas. Pedro estava nas regiões da sombra da morte. Jesus foi lá e puxou Pedro. Jesus foi lá e tirou Pedro e André, falou: segue-me, aleluia. De hoje em diante você vai ser pescador de homens. Então aquele Pedro que teve um ministério abençoado, cheio do poder, saiu das trevas. Saiu da região da sombra da morte. Irmãos, não é diferente de mim e de você. De onde nós estávamos e como Deus nos chamou. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Você também estava nas trevas? Olha, Jesus tem um ministério maravilhoso para colocar nas suas mãos. Aleluia.
Fomos trazidos das trevas. Irmãos, muitos de nós estávamos na região da sombra e da morte. Eu estava falando nessa tarde com minha esposa. A sombra sempre vai ter um corpo físico que vai gerar sombra. Sombra, uma pessoa, algo, alguém que pode gerar sombra. Olha bem, então as trevas lá eram tão densas. Olha, fala sombra da morte. A morte lá era tão terrível que ele usou essa expressão que gerou sombra. Região da sombra da morte. Que coisa terrível! Parece muito com esse tempo que nós estamos vivendo. Tem lugar que são trevas, lugares tenebrosos, onde as pessoas estão. E agora, eu e você, é a hora de entrarmos nas regiões da sombra e da morte e tirar algumas pessoas de lá. Algumas pessoas são tiradas das trevas. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Jesus ainda está chamando das trevas. Jesus ainda está tirando pessoas das trevas, das regiões da morte. Jesus está tirando. E tem uns que estão no fogo mesmo. Já estão caminhando para o fogo. Já estão quase caindo, precisam ser tiradas, puxadas com força no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado, bendito é o nome do Senhor. Irmãos, teve um homem que foi chamado, ele também foi um homem que teve um ministério abençoado, é o apóstolo Paulo. Os irmãos conhecem a história, muitos conhecem de onde ele veio também. Ele era terrível, foi um perseguidor da igreja. Mas quando o Senhor o tirou de lá, olha, e Jesus apareceu para ele com um brilho intenso, que ele ficou cego, brilhou tanto que ele ficou cego. Olha bem. Aleluia. Então, raiou a luz, Jesus é a luz. E quando ele viu aquela luz intensa, ele falou, Senhor, e uma voz falava, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou, quem és tu, Senhor? E no meio daquela luz forte, falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então a luz é Jesus Cristo. E quando ele brilha, quando ele chega nas trevas, ela é dissipada, é como você aperta o interruptor e a luz brilha, as trevas vão embora, aí então as pessoas são puxadas. E Paulo foi trazido, ele foi puxado das trevas, aí depois já na luz, aí o Senhor mandou que ele fosse pregar. E olha o que o Senhor fala para ele. Eu gostaria até de ler com você nessa noite. É Atos 26. Olha o que o Senhor, quando manda Paulo ir pregar o evangelho, não é isso? Para todos, toda criatura. Ele falou assim, olha, eu vou ler aqui em Atos 26, 16 até o versículo 19, diz assim, olha, mas quando ele caiu por terra, mas levanta-te, põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu vou te aparecer ainda, vou conversar com você mais na frente, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora eu te envio. Olha, eu vou te enviar aos gentios, os não-judeus, para lhes abrires os olhos. Então eles estavam com os olhos fechados. Para lhes abrires os olhos. Atos 26, 16 a 19. Agora o versículo 18 que eu estou lendo. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz. Então Paulo, eu, Jesus, estou te enviando para você abrir os olhos das pessoas e tirar eles das trevas para a luz e do poder de Satanás a Deus. Irmãos, os gentios, que sou eu, você,
todos aqueles que não eram judeus, ele falou assim, eu te envio essas pessoas e eles estão cegos, eles estão nas trevas e eles estão debaixo do poder de Satanás. Vou ler de novo o versículo 18. Outra vez, você também, se puder, me acompanhe. Amém. Para lhes abrirem os olhos, então os olhos estavam fechados, e das trevas os converteres à luz. Nós, todos os gentios estavam nas trevas, precisávamos vir para a luz. E o pior, e do poder de Satanás a Deus. Irmãos, nós éramos guiados pelo inimigo, pela vontade do inimigo, pelos desígnios do inimigo, pela força maligna. Então o Senhor Jesus falou assim, tira eles do diabo e traz para Deus. Você vai arrancar eles das trevas, vai abrir os olhos deles, é uma sequência. Abre os olhos, tira das trevas para a luz e da mão de Satanás para Deus. Olha que maravilha. Abre os olhos deles. Como? Através do poder de Deus, através da palavra, através do evangelho. Eles vão sair das trevas para a luz e da mão de Satanás para a mão de Deus. Vão estar na mão de Deus, protegido por Deus. E outra coisa, a fim de que recebam a remissão dos pecados, vão receber o perdão dos pecados. E o batismo é para perdão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim, pela fé em Jesus. Olha o que Paulo fala no versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, ele estava dando um testemunho, não fui desobediente à visão celestial. Ó rei, então Paulo dando um testemunho diante do rei Agripa, falou assim, eu não desobedeci àquela visão, até hoje eu obedeço àquela visão. Eu estou andando dia e noite, pregando dia e noite, abrindo os olhos dos gentios, tirando ele das trevas para a luz e da mão de Satanás para a mão de Deus. Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, nós estávamos nas trevas. Os nossos olhos estavam fechados, foram abertos. Estávamos nas trevas, viemos para a luz. Estávamos nas mãos de Satanás e viemos para a mão de Deus. Por isso que Judas falou assim, tenha piedade, tenha misericórdia, arrebata alguns, tira eles do fogo. Tira do fogo. Irmão, tem gente que já está indo para o fogo do inferno. Por isso que Provérbios fala que há caminho que ao homem parece que é bom, direito, mas vai para o inferno, é caminho de morte. Então, o que nós temos que fazer? Arrancar essas pessoas e puxá-las, tirá-las das trevas para a luz, tirar do fogo, arrancar essas pessoas, abrir os olhos deles, tirar da mão de Satanás. Irmão, para tirar da mão de Satanás tem que chegar muito perto. Como é que você tira uma coisa que está na mão do outro? Você tem que chegar na frente dele, encarar os olhos dele, pegar na mão lá e puxar e arrancar. É isso que o evangelho faz com as pessoas. Tem muita gente que está na mão de Satanás e a mensagem vai lá, o poder de Deus. Alguém chega lá e arranca do fogo, arranca das mãos de Satanás, tira das trevas para a luz. O Senhor Jesus me resgatou das trevas para a luz. Eu vim lá do meio das trevas e hoje estou na luz em Jesus Cristo e eu acredito que você também está. Então, Pedro, irmãos, teve um ministério maravilhoso, glorioso, bonito, de falar, até de se falar, chama a atenção, enche os nossos olhos. Gostaríamos de ter um ministério edificante, daquele jeito, frutífero daquele jeito. Mas Pedro já foi. O apóstolo Paulo, que maravilha! Mas ele também já foi. E agora esse evangelho foi passado, chegou às nossas mãos. Então isso quer dizer que agora é a minha vez, é a sua vez de apiedar de alguns, ter misericórdia de alguns e ir e trazer alguns das trevas para a luz, das mãos de Satanás para a mão do Senhor. Abrir os olhos dessas pessoas com a verdade, porque conhecendo a verdade, ela liberta. Disse Jesus, em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará. Então,
Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios 5, 8 e o versículo 10. Olha o que ele diz. Eu falei que ele foi enviado para arrancar as pessoas, né? Efésios 5, versículo 8 e versículo 10. Efésios. Então, irmãos, todos nós éramos no passado, não somos mais. Mas um dia nós fomos. Olha o que ele falou para a igreja lá na cidade de Éfeso. 5, vamos ler aí o 8. Porque noutro tempo éreis trevas. Ó Efésios. Ó igreja aí na cidade de Éfeso. No outro tempo, no passado, éreis trevas. Passado. Mas agora sois luz no Senhor. Que maravilha! Aleluia! Era trevas, mas agora, hoje, no presente, nos últimos dias, nos últimos anos, agora somos luz no Senhor. Que maravilha! Dê glória a Deus! Vou aplaudir nessa noite. Você, como eu, éramos. Olha, isso é passado. Trevas, mas agora eu e você somos luz. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Até rimou, né? Luz no Senhor Jesus. Que maravilha. Olha bem, agora ele continua. Andai como filhos da luz. Olha, era trevas, passado. Agora, presente, sois luz. Continue. Hoje, amanhã, depois, daqui 1 ano, 10 anos, como filhos da luz. Não volte para as trevas nunca mais. Olha o versículo 10. Amém? Ele diz aí, olha, aprovando o que é agradável o Senhor, no Senhor. E no versículo 11, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, irmãos, se for para chegar perto das trevas, é para tirar alguém de lá. Aleluia! Arrancar alguém das trevas para a luz. Chegar diante de Satanás é para tomar alguém da mão dele para as mãos de Deus. Mas não fica com o inimigo. Trevas, você já foi de lá. Agora você é da luz, filho da luz. Andai como filho da luz. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Antes condenai-as. Não aceite as obras das trevas. Não compactua com elas. Ele falou que antes condenai-as. As coisas que são erradas, você tem que falar assim, é errado. Você tem que condenar o erro. Mentira, não compactuo com a mentira, eu condeno a mentira. Eu sou verdadeiro, eu ando com a verdade, eu aprovo a verdade, reprovo a mentira. Tudo que é trevas, eu reprovo, eu aprovo a verdade. Eu ando na verdade, eu ando na luz. Sou filho da luz. Você é filho da luz? Amém? Diga aí, sou filho da luz. Eu reprovo as obras das trevas, porque um dia eu fui de lá, não sou mais. Agora eu sou luz em Jesus. Aleluia! Estava indo para o inferno, agora mudei de direção. Agora o meu caminho conduz à glória, aos céus. Eu abandonei aquele caminho, o meu caminho agora é outro. É para a glória, é para os céus, é daqui para os céus. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Era trevas, eu agora sou luz. Aleluia! Somos luz no Senhor Jesus. Então, Efésios 5, de 8 a 11. Que coisa maravilhosa. Erais trevas, não é mais. Você foi, não é mais. Aleluia! É igual aquele homem que eles falaram, tentaram perguntar, mas quem é que curou? Ele falou assim, uma coisa eu sei. Não sei o nome dele, quem me curou.
depois que ele vai ficar sabendo que é Jesus, ele falou assim, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Não sei o nome dele, depois que Jesus se revela para ele, mas então ele falou assim, uma coisa eu tenho certeza, eu era cego e agora eu vejo. Então, irmão, nós éramos trevas e agora nós somos luz no Senhor Jesus. Você conhece alguém que está nas trevas? Que já está na beira do fogo do inferno? E tem muita gente. Então, irmãos, se nós não estamos com Deus, estamos longe de Deus. Se nós não estamos na luz, estamos nas trevas. Se não estamos na mão de Deus, está na mão do inimigo. Não tem meio termo, não tem meio caminho. Ou é luz ou trevas. Ou é Deus ou diabo, não tem. Ou eu vejo, ou eu sou cego. Não tem meio termo, meio caminho. E Jesus nos chamou para ter piedade, misericórdia de pessoas que estão assim. E eu gostaria de terminar orando nessa noite com você. Você tem pessoas na sua família que estão nas trevas? Nós vamos orar por elas agora. Tem pessoas da sua família, da sua casa, que está já quase com o pé no fogo? Nós vamos orar por ele e por ela agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém que está cego e precisa que os olhos se abram? Eu vou orar com você agora por essa pessoa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Porque eu acredito, o Senhor Jesus falou, se dois de vós concordar acerca de qualquer coisa, isso será feito. Então eu vou orar com você nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Tem alguém que está nas trevas? Vamos orar. Lembra dele agora. Menciona o nome dele agora e nós estaremos orando no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu oro nesse momento. Eu estou junto com essas pessoas agora orando pelo seu familiar, pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Meu Deus, tem muitos pais que estão orando, tem muitos pais que estão na luz e os filhos estão nas trevas. Tem muitos pais que um dia foram das trevas e agora são luz, mas ainda tem uma família enorme lá nas trevas. Ajude-o agora, através do seu testemunho, através da sua vida, através da sua pregação, através do seu testemunho, que essas pessoas, seus parentes e amigos, também possam sair das trevas e vir para a luz, sair das mãos de Satanás para a mão de Deus. Eu oro nessa noite pedindo ao Senhor que um milagre aconteça nessa família, um milagre aconteça nessa casa e que a luz do Senhor Jesus Cristo possa brilhar nessa vida, possa brilhar nessa casa, possa brilhar nessa família e dissipar todas as trevas. E que eles sejam convencidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nessa noite, porque quem convence é o Espírito Santo. É Ele que convence do erro, do pecado, da injustiça e do juízo. É Ele que transforma a vida do homem. Então, nessa noite, eu concordo com essa pessoa que me ouve. E que ele seja abençoado. E a sua família também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua família, salve a sua família. Que a luz brilhe na sua casa. Aleluia! Todos vocês nessa noite, que a nossa casa, a nossa família, amém, possa ter como luz o Senhor Jesus Cristo, que na sua casa o Senhor tenha liberdade para agir, para mover nos corações, amém, aleluia. E eu vou continuar orando por você. Então, se você tem colocado aí seu pedido de oração, nós vamos continuar orando por você, em nome de Jesus Cristo. Amanhã pela manhã, às 10 horas, nós estaremos fazendo mais uma live. Eu vou estar dando continuidade a esse assunto de trevas, do inimigo. Amanhã eu vou falar sobre bênção e maldição. Então eu gostaria que, não sei como é que está a sua agenda amanhã cedo,
Mas se você pudesse estar conosco às 10 da manhã, nós vamos falar sobre algo muito importante que vai te ajudar muito e ajudar a sua família. Amanhã, às 10 da manhã, Deus vai mover nos nossos corações e vai nos trazer entendimento, conhecimento da sua palavra, porque os dias são maus, mas o Senhor é bom. Os dias são terríveis, mas Jesus é maravilhoso e tem uma bênção gloriosa para mim, para você, para minha casa, sua casa, minha família, a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Aleluia, eu agradeço os irmãos que participaram, depois eu vou estar agradecendo ali, em nome de Jesus, a todos que estiveram conosco, e já de antemão te convido para amanhã às 10 horas, nós estaremos juntos aqui dando continuidade a esse assunto que é tão importante, porque é de salvação. Jesus abençoe você e sua família nessa noite, que já possa começar a ver mudança naquela pessoa que estava nas trevas, em nome de Jesus. Fique na paz. Deus te abençoe.